Manhã da Piedade nesta quinta-feira. Um ótimo dia para você. Hoje é 23 de janeiro de 2020. Estamos só começando o nosso programa aqui na TV Horizonte, né? Emissora da Rede Catedral de Comunicação Católica, emissora da nossa mãezinha, padroeira do estado de Minas Gerais, Nossa Senhora da Piedade. E olha só, quero contar para você o que a Igreja Católica celebra hoje, o santo que ela celebra hoje, né? Hoje é dia de Santo Ildefonso. Pois é, Santo Ildefonso nasceu no ano de 607 em Toledo, lá na Espanha. Ele estudou com Santo Isidoro em Sevilha e logo depois tornou-se monge. Com a morte dos pais, herdou uma grande fortuna que empregou na assistência às pessoas mais carentes, né, aos pobres. No ano de 636, ele dirigiu o 4º Sínodo de Toledo, unificando então a liturgia espanhola. Mais tarde, um tempo depois, ele foi eleito bispo e aí então exerceu importante influência na Idade Média com os livros, né? São vários, diversos os livros, inclusive litúrgicos, monásticos, entre outros. Santo Ildefonso morreu no ano de 667. Nossas orações, então, nesta quinta Santo Ildefonso, que é o santo do dia. Gente, hoje é dia, sabe de quê? De música, olha que delícia! Pois é, vamos receber a cantora católica, simpática Kênia. Pois é, que vai nos contar um pouco sobre a sua história e a sua missão de evangelização. Claro que ela vai cantar pra gente, né? Daqui a pouquinho. E hoje vamos receber também um especialista para falar sobre como a reforma da Previdência está mudando os hábitos financeiros dos brasileiros. Já pensou sobre essas mudanças? Tem mudado aí a sua vida financeira, essa reforma? Daqui a pouquinho você vai saber a importância dessas mudanças, viu? Nós também vamos destacar a primeira Romaria Arquidiocesana, que vai acontecer no próximo dia 25 de janeiro. Ah, claro, tem também a reflexão do nosso arcebispo metropolitano sobre o Evangelho do dia e a consagração à nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade. Muita coisa legal, vocês viram, né? Mas é daqui a pouquinho, porque agora é hora de notícia, é hora de ficarmos bem informados. Então, vamos aos principais destaques do noticiário desta manhã. Confrontos com a polícia no estado do Rio de Janeiro deixaram 1.810 pessoas mortas em 2019, um recorde histórico que mostra um aumento de 18% em comparação com o ano anterior, de acordo com fontes oficiais. Por outro lado, o Rio registrou uma redução de 19% no número de homicídios dolosos, categoria que não inclui os mortos em operações policiais. De acordo com o Instituto de Segurança Pública, 3.995 vítimas foram contabilizadas em 2019, enquanto no ano anterior foram 4.950 registros. Os dados correspondem ao primeiro ano de mandato do governador Wilson Witzel, defensor do uso de atiradores de elite para bater suspeitos armados e ferrenho crítico de defensores dos direitos humanos. Silvia Ramos, coordenadora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, observa que as operações no estado do Rio de Janeiro passaram a ser a principal forma de fazer segurança pública. A socióloga relembrou o caso da menina Ágata, de 8 anos, morta no Complexo do Alemão em setembro, o que gerou comoção por todo o país. Um policial foi denunciado pelo Ministério Público pela ação. Há quase um ano, Natália de Oliveira acende uma vela todos os dias e reza para que o corpo de sua irmã Lecilda seja encontrado. A mulher foi uma das vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho, em Minas Gerais. A enxurrada de resíduos da barragem da mina Córrego do Feijão, da mineradora Vale, matou 259 pessoas. Até hoje, uma equipe de 73 bombeiros segue em busca dos 11 que nunca foram encontrados. E a minha irmã estava lá na Vale, ela como os amigos dela, eles estavam no horário sagrado do almoço, ela estava dentro do refeitório. Então, assim, eles ainda não a localizaram, mas a gente não aceita falar que eles são desaparecidos. Eles simplesmente ainda não foram encontrados naquele mar de lama que cobriu toda a área. Outra que não pôde enterrar seu ente querido foi Malvina, que perdeu o filho de 35 anos na tragédia. Os 4.000 familiares das vítimas receberam uma indenização. Para Malvina, os R$700 mil foram suficientes para comprar uma casa, mas não para diminuir a dor que restou, nem a dependência de remédios para comer e dormir.
Eu só espero justiça, espero prisão, porque eu acho que eles não vão ser presos, não. Preso tá quem morreu. Porque os colarinhos brancos ficam soltos. Thalita leva as lembranças da tragédia no corpo. No dia do rompimento da barragem, ela viu a morte de perto e seu resgate foi exibido ao vivo na TV. Aquela imagem sempre vem na minha cabeça, eles tentando me tirar. Eu achava que eu não ia conseguir sair dali, eu ia ser morta. Porque os médicos chegaram a falar, não na hora, né? Porque estava numa hora muito difícil. Às vezes falaram que eu saí da lama viva para morrer no hospital, porque estava um caso muito extremo. Thalita usa muletas e sente muitas dores, mas mantém a esperança de um dia poder abrir mão dos remédios e do auxílio para andar. Sobreviventes e familiares das vítimas seguem em busca de justiça. Na terça-feira, o Ministério Público de Minas Gerais denunciou por homicídio doloso funcionários e ex-funcionários da Vale e da empresa alemã TÜV Süd, que emitia os certificados de segurança. A atriz de novelas Regina Duarte foi a Brasília nesta quarta-feira para saber mais sobre o cargo de secretária de Cultura oferecido a ela pelo presidente Jair Bolsonaro. O nome da atriz surgiu como opção depois da destituição de Roberto Alvim, que causou revolta nas redes ao incluir em discurso oficial uma frase inspirada em declarações do ministro da propaganda de Hitler, Joseph Goebbels. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional. Duarte, de 72 anos, acumula um extenso currículo de personagens principais em novelas durante as mais de 5 décadas na televisão, quase sempre na Rede Globo. A atriz é apoiadora do presidente de extrema-direita e deve ser a 4ª pessoa a assumir a Secretaria de Cultura durante pouco mais de um ano do governo de Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que vai deixar de dar entrevistas para evitar ser questionado por suas frequentes críticas e ataques contra os jornalistas e a imprensa. A declaração foi feita quando o presidente deixava o Palácio da Alvorada, em Brasília, onde costuma falar com seguidores e jornalistas. Eu quero falar com vocês, mas a Associação Nacional de Jornalismo diz que quando eu falo, eu agrido vocês. Então, como eu sou uma pessoa da paz, não vou dar entrevista. Regina Duarte. Que horas o senhor encontra a Regina Duarte, presidente? Eu não posso agredir vocês aí. Presidente. Manda tirar o processo que eu volto a conversar que horas é o encontro? Presidente. Não ficou claro a qual demanda Bolsonaro se referia. Nenhuma instituição sindical confirmou ter apresentado recurso judicial contra o presidente até o momento. Bolsonaro tem uma relação tensa com a imprensa. A Federação Nacional de Jornalistas disse na semana passada, em seu relatório de 2019, que a chegada de Jair Bolsonaro à presidência da República afetou significativamente a liberdade de imprensa no Brasil. O documento argumenta que 208 ataques à mídia e jornalistas foram registrados no ano passado, um aumento de 54% em relação a 2018. Bolsonaro foi o responsável por mais da metade dessas agressões. A China tomou fortes medidas contra a propagação do surto do novo coronavírus, que já matou várias pessoas e infectou centenas no país. O local apontado como origem do vírus, a cidade de Wuhan, foi isolado. A imprensa estatal noticiou que os transportes públicos, incluindo balsa, trem e metrô, estão indisponíveis até segunda ordem. Os voos que saem da metrópole de 11 milhões de habitantes também estão sendo cancelados e os moradores estão sendo orientados a não deixar a região, a não ser em casos especiais. O novo vírus é similar ao causador da síndrome respiratória aguda grave, a chamada SARS. O surto ganha força na época da celebração do Ano Novo Lunar, quando milhões de pessoas se deslocam na China para aproveitar o feriado. Vários países asiáticos e os Estados Unidos implementaram controles de detecção para os passageiros procedentes de Wuhan. A Organização Mundial de Saúde, que se reuniu nesta quarta-feira para discutir o surto, disse que precisa de mais tempo para decidir se declara ou não a situação um caso de emergência de saúde pública de interesse internacional. Nós precisamos de mais informação. Por isso, eu decidi pedir ao Comitê de Emergência que se reúna nesta quinta-feira para seguir com a discussão. A OMS anunciou mais cedo esta semana que acreditava que a fonte primária do surto tem origem animal.
As autoridades de Wuhan dizem que o epicentro do vírus está no mercado de peixes. Comparados com os da SARS, os sintomas desse novo vírus parecem menos agressivos. Autoridades chinesas vão suspender os serviços de trem e voos que saem de Wuhan a partir da manhã desta quinta-feira pelo horário local. A medida tenta evitar a propagação do novo coronavírus, que, ao que tudo indica, tem origem na cidade. Segundo a imprensa estatal, os moradores também não devem deixar a região sem uma razão especial. Nesta quarta-feira, a Organização Mundial de Saúde decidiu estender por um dia a discussão sobre a letalidade do novo vírus. A entidade disse que precisa de mais tempo para decidir se declara ou não a situação um caso de emergência de saúde pública de interesse internacional. O novo vírus, similar ao causador da Síndrome Respiratória Aguda Grave, chamada SARS, matou várias pessoas e infectou centenas na China. Casos suspeitos também são avaliados em outros países. O município de Tossa de Mar, na Espanha, ficou coberto de água e espuma. O país enfrenta a tempestade Glória, que já deixou mortos e desaparecidos nos últimos dias. Desde domingo, o leste da Espanha é atingido pela tempestade, que provoca chuvas e neve abundantes. O fenômeno ainda produz rajadas de vento de cerca de 100 km por hora e onda acima de 10 metros. O balanço de vítimas é provisório e pode aumentar, já que há desaparecidos. As primeiras vítimas foram registradas entre domingo e segunda-feira. Algumas mortes foram causadas por hipotermia e outras por desabamento. Um porta-voz da Guarda Civil de Alicante anunciou ainda a descoberta de um corpo em uma área inundada. Um homem de 67 anos estava desaparecido desde segunda-feira, quando seu carro foi arrastado por uma enchente. São 190 centímetros de cabelo. A dona do recorde de adolescente com as madeixas mais longas do mundo é esta indiana de 17 anos. Nilanshi Patel vive na pequena cidade de Modaz, em Gujará, no oeste da Índia. Em 2019, ela quebrou seu próprio recorde, que era de 170,5 centímetros. Os pais apoiam a menina e se orgulham do fato de que ela passou de uma curiosidade local a uma celebridade internacional. Minha mãe me ajuda a fazer meu cabelo crescer e nunca sentiu dificuldade em fazer isso porque era o sonho dela que eu tivesse um título no Guinness Book. Meu pai também me ajuda e sempre me apoia a cuidar do cabelo. Apelidada de Rapunzel pelos amigos, a adolescente não vai ao cabeleireiro há 11 anos. A jovem indiana leva a vida quase como outras meninas de sua idade, mas precisa usar salto alto para evitar que seus cabelos arrastem demais no chão e diz que a única dificuldade é nadar com os longos fios de quase 2 metros de comprimento. Já informados, quero falar para você agora sobre a campanha Faço Parte. Pois é, você já faz a sua parte? A sua ajuda ela é muito importante, ela é extremamente necessária para que continuem as obras de evangelização e também de amparo, às pessoas mais pobres. Para você ter mais informações, para conhecer os projetos sociais da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, basta você acessar o site da campanha, que é façoparte.com.br. Vamos colocar na telinha para você, Faço Parte sem cedilha. Então você vai poder contribuir para um mundo melhor por meio desta campanha tão importante que ajuda tanta gente. Se você preferir também, claro, fique à vontade, pode ligar, o telefone está na telinha, é o 3319-6111 e o código de área é o 31. Então, ligue agora, ligue o quanto antes e ajude a salvar vidas. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, é bem rapidinho, porque no próximo bloco tem música com a Kênia. Voltamos já.